Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia da parte 2 do Book Haul do mês de junho de 2026 e hoje eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no mês de junho. Olá, gente! Que bom que vocês estão aqui. Caso você ainda não tenha visto a parte 1 deste vídeo, eu vou deixar linkado aí nos cards e no box de descrição. Na parte 1 eu mostrei pra vocês presentes que eu ganhei e os lançamentos que a editora Vozes me enviou. E hoje é dia de mostrar as compras. Eu fiz algumas compras nesse mês de junho, tanto livros novos quanto livros usados. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Antes disso, não se esquece de deixar um joinha pra mim, por favor, que ajuda bastante. Deixar um hype caso apareça aí pra você. Deixar um comentário também, que eu adoro ler os comentários de vocês. Me conta se você já leu algum desses livros ou se interessou por eles. E quero lembrá-los que caso você queira adquirir algum desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, lembra de mim, vem aqui em algum vídeo, pega o meu link. Aliás, você pode salvar esse link já nos seus favoritos e usar sempre que for fazer alguma compra lá na Amazon, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá? A navegação sua vai ficar igualzinha, você vai entrar e vai parecer que você tá na Amazon mesmo. A única coisa é que quando você clica no link, ele reconhece que fui eu que te indiquei aqueles produtos. E aí, ao invés do dinheiro ir todo pro dono da Amazon, que já está bilionário, multibilionário, uma pequena porcentagem vem pra mim e me ajuda a manter aqui os vídeos semanais pra vocês gratuitamente. Tá bom? E agradecer a todo mundo que lembra de usar o link. Direto vem gente me falar, Nath, usei seu link. Obrigada, ó, coração pra vocês. Fiquei com medo aqui de derrubar os livros, que eles estão no meu colo. Vamos a eles, então. Eu vou começar com de financiamento coletivo, que chegou recentemente. Eu até já tinha esquecido dele, porque o financiamento foi antes do livro estar pronto. Geralmente é assim, né? Mas chegou ontem e eu já estou na metade do livro. Eu fui ler um pouquinho só, mas eu tô com dificuldade de concentração. E esse é um livro de crônicas. E aí não tem jeito. Pra mim, crônicas funcionam quando eu preciso de uma coisa mais light, e aqui eu não tô falando no sentido de temática, tá? Eu tô falando no sentido de formato de livro. Eu acho que as crônicas ajudam muito a me tirar... Eu vou chamar de ressaca literária. Não é exatamente uma ressaca literária, só que eu tô com a concentração baixa. Enfim, o livro é esse aqui, chamado O Funcionário do Mês, de Ronaldo Lages, pela editora Urutau. Esse aqui eu não sei se está disponível na Amazon, mas de qualquer forma eu vou deixar o site da editora linkado aí no box de descrição, caso vocês queiram adquirir também. O Ronaldo Lages é um autor de São Paulo, que é jornalista, e ele escreveu essas crônicas contando sobre a época em que ele era funcionário de uma grande rede de lanchonetes multinacional, de hambúrguer, batata frita, e ele conta todos os perrengues desse subemprego, né? Um emprego super precarizado, as humilhações que ele sofre. Então é um livro, como eu disse, não é leve na temática que ele vai trazer, mas ele é de uma leitura muito simples, assim, então pra mim tá sendo fluido. Eu comprei 5 livros com meu amigo Guilherme, do Instagram Estante Acumulada. De vez em quando ele quer se livrar de alguns livros da estante dele, como eu faço aqui também, e ele tem livros maravilhosos, então eu acabei aproveitando alguns que ele não queria mais. A começar por esse aqui, Flores de Verão, de Tamiki Hara, pela editora Tinta da China Brasil, e tradução do japonês de Jefferson José Teixeira. É um livro muito bonito, esteticamente falando. Ele tem, olha isso, gente, um projeto gráfico lindíssimo, as pontinhas arredondadas aqui. E tem uma chamada do Kenzaburo Oe, que é um super autor japonês, falando o escritor japonês que melhor retratou a experiência da bomba atômica. Então esse livro é sobre isso, sobre as explosões nucleares que aconteceram lá no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Comprei um que eu já tinha ouvido falar e me interessou, mas eu meio que deixei pra lá, e quando eu vi ele vendendo, fiquei animada. O livro O Último Abraço é um livro sobre o tema da morte, que vocês sabem que é um tema que mexe muito comigo, né? Eu gosto de ler a respeito. Uma história real sobre eutanásia no Brasil, de Vitor Hugo Brandalize, pela editora Record. Esse autor é de Santa Catarina, jornalista, vencedor de um monte de prêmios nacionais e internacionais de reportagem. E nesse caso ele vai falar sobre a questão da eutanásia. Olha só, o comecinho da
da orelha. Fala assim: parece um romance, mas O Último Abraço é uma grande reportagem que se lê como uma obra de ficção, como um romance que nada romanceia. Seu leitmotiv é desejo de morrer. E tem até algumas fotografias aqui no centro do livro. E esse é fininho. Eu comprei esse aqui, só de ver que era da editora Tabla, eu já me interessei, porque é uma editora que publica livros de autores e autoras árabes aqui no Brasil. Árabes do Oriente Médio, do Norte da África, né? Dessa tradição de língua árabe, principalmente. E o livro se chama Correio Noturno, de Hoda Barakat, com tradução de Safa Jubran. Esse livro foi vencedor do International Prize for Arabic Fiction de 2019, prêmio de ficção árabe. Arábica? Será que é assim que fala? E a autora, Hoda Barakat, nasceu no Líbano. Não tem foto dela aqui, mas é uma história contada em 6 cartas. É um romance epistolar. Olha só o comecinho da orelha. Neste engenhoso romance, ao mesmo tempo comovente e feroz, o leitor acompanhará como cúmplice a escrita de 6 cartas, 6 personagens, todos árabes, em confissões íntimas a respeito de um passado, remoto ou recente, e seus efeitos na vida atual dos narradores. Um imigrante ilegal escreve para sua amante. Uma mulher madura redige sua carta enquanto espera um antigo namorado num quarto de hotel. Um ex-torturador em fuga escreve para a mãe. Uma mulher escreve ao irmão para falar sobre a morte da mãe. Um jovem escreve ao pai doente, com quem tem uma relação complicada, e um carteiro redige sua carta derradeira. Gente, não tem como, preciso. Deixa eu mostrar a capa completinha, que esse aqui é só uma tarja. Este também estava no meu radar há algum tempo, e o Gui pôs à venda. O Plantador de Abóboras, de Luiz Cardoso, pela editora Todavia. É um autor do Timor. Nunca li alguém do Timor, seria o Timor-Leste, né? E vou ler um pouquinho aqui também da orelha, porque como eu ainda não li, eu não tenho certeza sobre o que é. Ó, escrito num fluxo poético de memória e tragédia, reminiscências e episódios históricos, este é um romance único e poderoso. Na prosa hipnotizante de Luiz Cardoso, uma mulher que por mais de 2 décadas espera o retorno do noivo durante a ocupação indonésia no Timor, relata a um interlocutor misterioso a história do seu país. Ai, desculpa, gente, eu esbarrei aqui na câmera. Mas eu achei muito legal, assim, conhecer um pouco da história do Timor a partir de um autor de lá e da ficção, né? E o último que eu adquiri do Gui, desta vez, foi o livro Ecologia, de Joana Bertolo, pela editora dublinense. A autora é portuguesa. Essa capa sempre me chamou a atenção, né? Ela tem essas pessoas com os códigos de barras fechando a boca delas. E parece que é um livro distópico mesmo. Diz assim: quando a tecnologia das megacorporações se sobrepõe cada vez mais aos governos, um algoritmo chega para acabar de vez com o último refúgio da liberdade individual, a linguagem. Então, é um livro que vai falar sobre linguagem e sobre o quanto a gente é direcionado, manipulado pelas tecnologias aí, das quais a gente está cercado, basicamente, e que a gente coloca as nossas informações voluntariamente. Então, basicamente, eu achei muito atual tudo isso que a autora quis colocar aqui no romance. Espero que ela tenha conseguido fazer isso de um jeito instigante, interessante. Pelo jeito, sim, olha, no meio do livro tem fotografias, tem formatos diferentes. Deve ser muito doido esse livro. Se alguém já leu, por favor, me conta aí nos comentários que eu quero saber. Eu comprei um livro na Livraria Mantiqueira, livraria de rua aqui da minha cidade, São José dos Campos, que é um livro que vai ser lido para um clube de leitura do qual eu participo. Uma das participantes, que é a Cacá, me assiste aqui, Karina, escolheu esse livro. Leremos em breve. Temporada de Cura no Ateliê Soyo, de Yeon So-min, pela Bertrand Brasil, com tradução do coreano de Laura Torelli. Então, essa autora é da Coreia do Sul. E esse livro faz parte daquele gênero chamado ficção de cura, né? Livros mais levinhos, que tratam de pessoas que resolveram mudar de vida porque estavam muito estressadas. E nesse caso, acho que vai se passar num ateliê, provavelmente de cerâmica, tem aqui pela capa, né? E aí envolve gatinhos, livrarias, é aquele gênero mais leve mesmo. Vocês sabem que eu não sou muito fã, mas vamos ver o que eu vou achar desse. Estou curiosa. E para finalizar, 2 comprinhas sobre a China, que eu estou muito interessada. Vocês não aguentam mais ouvir falar de China comigo. Aliás, obrigado pelas respostas de vocês. Eu fiz uma pergunta aqui em um vídeo anterior
sobre se vocês gostariam de assistir alguns vlogs meus mostrando como é que eu tô estudando sobre a China. Porque é um interesse pessoal meu e eu percebi que podia virar conteúdo, né? Podia virar um projeto Lendo a China, e vocês irem acompanhando as minhas leituras especificamente sobre China. Então eu vou fazer esses vlogs. Aliás, eu já fiz a maior parte do primeiro vídeo, só que a introdução que eu já tinha gravado ficou incompleta. Acho que eu perdi uma parte do vídeo, então eu vou regravar, e assim que eu conseguir regravar e editar, eu posto pra vocês a primeira parte. Mas comprei 2 livros sobre China em junho. Eu tinha prometido não comprar mais, mas esqueçam essa promessa. Durou 2 minutos. O primeiro que eu comprei foi O Dragão e os Demônios Estrangeiros, A China e o Mundo, de 1100 a.C. aos dias atuais, de Harry G. Gelber, pela editora Record, com tradução de Marisa Mota e revisão técnica de Antônio José Bezerra de Menezes Júnior. Como vocês sabem, eu tô querendo um livro sobre a China que seja bem panorâmico, que eu consiga ver desde a antiguidade até os dias atuais, só para eu ter uma noção geral da história da China, e depois eu mergulho mais no século XX, que é o que tem me interessado. E eu tentei ler um livro antes desse, que foi esse aqui, Grande Muralha, que não rolou. Eu achei um livro muito puxado pro Ocidente, assim, vários julgamentos ocidentais sobre a China, achei muito esquisitinho. Então esse aqui eu já vou mandar embora da minha biblioteca, que eu até desisti no meio da leitura, não foi pra frente. No meio não, no começo. Eu li a introdução e o primeiro capítulo, comecei o primeiro capítulo e já vi que não era pra mim. E esse aqui já tava com um pouquinho de medo de ser também um pouco nessa linha, mas eu li o início e já estou gostando muito mais, ó, já comecei a grifar, a circular coisas importantes. É um livro bem completinho e panorâmico desse jeito que eu quero, mas esse vai demorar um tempinho, porque eu tô sublinhando, né? Uma coisa que demora tempo pra fazer. Estudar, gente. Estudo não é pra agora. Estudo é mastigação mental. A gente vai adquirindo aos poucos, não é isso? O processo é o que importa. E o último que eu adquiri em junho foi esse aqui, Três Irmãs, de Jung Chang, pela editora Companhia das Letras. Jung Chang é a autora do livro que me fez ficar interessada pela China, que é A Imperatriz de Ferro. E A Imperatriz de Ferro é a biografia da Imperatriz Cixi no final do século XIX e início do século XX. Esse aqui já é sobre o século XX chinês, então eu lerei depois que eu já tivesse essa noção panorâmica de toda a história chinesa. O subtítulo desse livro é As Mulheres que Definiram a China Moderna. É a história de 3 irmãs que vão se casar com figurões importantes ali da China, cada um com um viés político diferente, e elas vão ser peças importantíssimas na história chinesa do século XX. Tradução de Odorico Leal. E aí, só para mostrar também a fotinho da autora, ela é chinesa. Não sei se ela ainda mora na China, mas já vou dar um spoiler, comprei outro livro dela. Aliás, acho que 2 outros livros dela no final de junho, começo de julho. Então, no próximo book haul, teremos de novo Jung Chang. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por terem assistido ao vídeo, por deixarem um joinha. A gente vai se falando nos próximos. Se inscreva no canal para não perderem o vídeo, ativa o sininho. E, de novo, obrigada por estarem aqui. Um beijo.